que é você olhando para baixo? Olá, minha gente! Dia 20, 20. Não vai. Será que o universo vai conspirar para a gente ter uma aula aberta hoje, assim? O universo conspirando? Dia 20 às 20h20? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui nesse Instagramzinho, minha gente, nesse perfil. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre arte da narrativa. A gente vai falar um pouco sobre os fios que tecem essa narrativa. Oi todo mundo que está chegando. Seja mais uma vez, sejam bem-vindos e bem-vindas. E aí, então, eu vou abrir um curso. No dia 1º ao dia 5 de junho. Lá, todas as informações estão no Simpla. Aí, depois eu vou deixar tudo direitinho, o link para vocês nos stories. Aqui mesmo tem... tem também o link aonde? Na minha bio. Aqui, em cima. Na bio, lá, quando a gente abre o Instagram, que aparece aquele link, lá tem o link que vai direto pro Simpla. Mas hoje, oi Dedela, oi Alan, oi todo mundo. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quais são as suas maiores dúvidas na hora de contar a história? Você já pode, inclusive, colocar aí nos comentários. Qual é a sua maior dúvida na hora de contar a história? Quais são as suas dúvidas? Ai, Camila, eu não consigo começar a história. Ai, Camila, eu não consigo finalizar uma história. Ai, Camila, eu não sei contar histórias para bebês. Para contar história precisa ficar toda colorida? Para contar história a gente precisa usar instrumentos legais? Para contar histórias, o que a gente precisa? Eu tenho uma dúvida, não sei. Eu não consigo prender o meu público. Eu não consigo... Então, assim, quais são as suas maiores dúvidas na hora de contar a história? A gente pode começar aqui essa conversa, esse bate-papo. E claro, eu já vou colocar aqui também o cupom de desconto para o curso completinho. Hoje a gente vai ter aí uma prévia do que vai ser esse curso. Mas eu já vou colocar aí o cupom de desconto para vocês, que é Fios da Narrativa 30, para 30% de desconto. E essa live não vai estar salva, hein, gente? Eu não vou deixar essa live salva. Então, só quem tá aqui vai ter o privilégio de ter 30% de desconto no curso completão, certo? Mas bote aí, minha gente, pelo amor de Deus. Qual é a sua maior dúvida na hora de contar a história? Enquanto isso, eu tenho aqui uma caixa. Essa caixa, ela guarda exatamente essa pergunta que eu faço. Nos cursos que eu dou presencialmente, eu distribuo uns papeizinhos para as pessoas e faço exatamente essa pergunta. Qual a sua maior dúvida? Qual a sua maior dificuldade na hora de contar a história? E aí, gente, eu vou guardando essas respostas todas. Eu tenho aqui, um tanto de resposta, fora as cartinhas que vocês me mandam também, que eu adoro. Adoro essas cartinhas que vocês me mandam também, gente. Tem um monte aqui. E aí, tem essas perguntas, olha isso. Um tanto de perguntas. Qual a maior dificuldade que você tem na hora de contar a história? E aí, olha só, tem algumas aqui que são clássicas. Não conseguir chamar a atenção das crianças. Quem de vocês aí do outro lado tem a maior dificuldade de chamar a atenção das crianças com uma história? Você começa a contar a história e as crianças se dispersam. Por que será que isso acontece? Por que será que a criança não consegue, prender a atenção das crianças? Olha só como essa é uma das clássicas. Criatividade, oralidade, que mais? Escrever e falar para muita gente. Muita gente fala de timidez também. Cadê?
construir a confiança, a segurança. Ela disse, eu tenho muita dificuldade, ela ou ele. Muita gente fala de criatividade. Falta as crianças ouvirem as minhas histórias. Vocês repararam que assim, tem um tanto de perguntas na minha caixinha aqui, falando exatamente sobre como prender a atenção das crianças. Então, bora lá. Vamos conversar a respeito disso. Quando eu abro uma história, eu abro junto dessa história um mundo de imaginação. Um mundo inteiro de imaginação. Aliás, o que difere a gente dos animais é a imaginação. Porque os animais são instintivos, nós também somos. Os animais, eles cuidam das suas crias, nós também cuidamos. Mas a grande diferença é a imaginação. Então, quando a gente abre uma história, a gente abre essa imaginação. E como que eu produzo essa imaginação? Como que eu faço para produzir essa imaginação, Simone, Tânia, todo mundo que está aí? Porque assim, nós somos seres humanos fabulosos, né? E fabulantes. Existe essa palavra? Se não existe, vai existir agora. Somos seres fabulantes. Ou fabulatórios. Acho que fabulatório existe. Mas, enfim, somos seres... Eu acho que existe fabulatório. Fabulatório, pronto. Então, somos seres fabulatórios, certo? Mas por que nós somos seres fabulatórios que gostamos tanto de contar e de ouvir histórias? Para que a gente marque a nossa existência. Quando a gente conta uma história, a gente marca a nossa existência. Isso é fato. Vou repetir. Quando a gente conta história, a gente marca a nossa existência. Por isso que somos seres fabulatórios e fabulantes e fabulosos. Porque sempre a gente marca a nossa presença, a nossa existência. Como povo, como tudo. E a gente conta histórias para existir. Para existir, para resistir. Por isso que quando eu falo assim, eu conto história para me contar, porque exatamente quando eu abro uma história, eu estou me contando através dessa história. Então você imagina que para uma criança é exatamente igual. Em proporções, claro, diferentes, porque as crianças estão construindo esse conhecimento ainda, mas, porém, todavia, também abrindo essa caixa da imaginação. Só que eu só consigo abrir uma caixa da imaginação quando faz o quê? Peraí, posso olhar? Tá travando? Peraí, hein? Eu vou olhar, não tem problema. Eu tô olhando todos os comentários de vocês. Peraí. Não, tô no 5G. Fala mais alguém aí pra mim, tá bom? Se estiver falhando, só vá. Assim, tá falhando por aí, tá percebendo que tá falhando. Vocês olhem aí, tá bom? Qualquer coisa eu coloco no meu 4G. Tá? Mas tá aqui. Coloquem pra mim aí, tá bom? Então, a gente só consegue, voltando lá um pouquinho, a gente só consegue abrir esse mundo da imaginação. A gente só consegue atingir esse lugar da imaginação, se essas imagens já existem. Sim! Começou a travar, gente? Peraí, então eu vou colocar aqui no 4G. Peraí, segura a onda aí. Peraí, que segura a onda que eu vou mudar a rede, hein? Não me abandone. Não me abandone, por favor. Sem você, eu vou... Não, segura a onda aí, hein? Que eu já vou trocar de rede. Ligeiro, hein? Voltamos. Cheguei, voltei. Aí, voltei. Me conta aí, tá bom? Se melhorou o som, se melhorou a imagem, se continua quicando a voz. Tá quicando a sua voz. Eu acho ótimo.
Conta aí pra mim. Pra gente já dar, ó, de novo, um start nesse nosso aulão aberto. Já te contei? Já te contei, minha gente, que tem cupom especial pro curso? Fios da Narrativa 30, esse negócio aí que tá escrito aqui em cima, ó, Fios da Narrativa 30, é o cupom de desconto pro curso. 30% de desconto. Pensa se a pessoa não enlouqueceu. A pessoa enlouqueceu. Diz aí pra mim se tá quicando ainda ou se tá bom o som, se tá bom a imagem, que aí a gente vai continuar, hein? A gente vai continuar. Como é que tá? Podemos seguir, então? Então, vamos lá. Como que a gente acessa essa caixa da imaginação? Criando imagens. E essas imagens, elas têm que existir. Elas têm que estar ali. Pronta. Como... Se essa imagem não tá pronta, a gente tem que criar essas imagens. Ensinar, construir essas imagens na cabeça das crianças e dos adultos. Então, para você aí do outro lado, o que é ser um bom contador de histórias, uma boa contadora de histórias? Conta aí para mim, fala aí para mim. Para você, o que é ser um bom contador de histórias, uma boa contadora de histórias? Eu dei várias dicas, hein? Dei um tantão de dicas aí para vocês. Então, para mim, Camila, que não trago verdades absolutas aqui. Aliás, se vocês escutarem por aí que tem gente que tem fórmulas mágicas, fórmulas, como é que fala aí? Fórmulas instantâneas, milagrosas de como contar história, desconfia, tá, gente? Desconfia, porque não tem esse negócio de fórmula milagrosa, não. E não trago verdades absolutas. Veja, trago aqui minha experiência de 24 anos contando histórias. Menina, vai fazer 24 anos que eu conto história esse ano. 24 anos. Então, essa é a minha experiência de 24 anos e essa troca que a gente tem. Então, essa experiência que eu trago para vocês. Então, para mim, Camila, que não trago verdades absolutas, digo o seguinte, que para mim, um contador de histórias bom, um contador de histórias que vai lá, que prende a atenção da criança, assim como esse monte de questão aqui, um monte de dificuldade, falando exatamente a mesma coisa, é aquele contador de histórias, aquela contadora de histórias que cria imagens na cabeça do outro. A partir do momento que eu criar essas imagens, eu conecto essas pessoas com a minha história. E como que a gente cria imagens na cabeça do outro? E agora? Agora ficou difícil demais. Porque como que um bom contador de histórias é aquele que cria imagens na cabeça do outro? E como cria imagens na cabeça do outro, Camila Genaro? Pelo amor de Deus, você tá confundindo toda a minha cabeça. Desconfundo. A gente só consegue criar imagens na cabeça do outro se a gente cria as nossas próprias. As nossas próprias imagens. Vavá diz que amanhã vai estar na sessão simultânea de leitura da Prefeitura de Santos. Simultânea? A gente só consegue criar imagens na cabeça do outro se a gente cria as nossas próprias imagens. Então, vamos lá. Como assim a gente vai criar essas próprias imagens? Conversando com a história. Tendo intimidade com a história. Sim, eu costumo brincar sempre por aqui que eu cheiro a história. Eu bebo a história. Eu tomo banho com a história. Eu vou comer com a história. Eu durmo com a história. Eu sonho com a história. A gente tem que criar intimidade com a história. A gente só consegue contar uma boa história se a gente cria essa intimidade. E como que a gente consegue criar essa intimidade? Realmente perguntando pra história. E aí, história? História? O que você tem pra mim? O que você tem pra mim? E a história vai te falar o que ela tem pra você. O que é muito importante, o que é muito interessante, porque nesse momento a gente bebe na nossa ancestralidade. Na ancestralidade lá de trás, quando as histórias eram passadas de boca em boca.
Quando a gente bebe nesse lugar da ancestralidade e de perguntar para a história, o que você tem para mim, a gente entende. A gente entende a intenção, a gente entende tudo. E aí você fala assim, então história, vamos lá. O que você tem para mim? Vamos fazer esse exercício junto? Um exercício rapidinho, vocês daí e eu daqui, tá? Rápido. Chapeuzinho Vermelho, que é Chapeuzinho Vermelho que a gente conhece, qualquer versão, pelo menos uma versão de Chapeuzinho Vermelho a gente conhece, não é verdade? É. Então vamos pensar em Chapeuzinho Vermelho. Pensa aí, hein? Quando você pensa em Chapeuzinho Vermelho e você pergunta para a história, o que você tem para mim? O que a história da Chapeuzinho Vermelho te conversa com você? O que ela te fala? O que ela te traz? O que a história da Chapeuzinho Vermelho te traz? Em aspectos físicos e emocionais. Então vamos passear primeiro nos aspectos emocionais da história. A história como um todo, tá? O que ela te traz? Bota aí pra mim nos comentários o que você acha que a história da Chapeuzinho Vermelho te traz. Deixa eu colocar a caixa aqui no chão. Uma certa inocência. O que mais? Ou coragem da menina também de enfrentar o que mais? Desobediência. O que ela conversa com você? O que a história da Chapeuzinho fala pra você? Falamos dos aspectos emocionais, mais ou menos. Mas vai pensando aí, tá? Vai pensando o que a história te traz. Agora vamos pensar nos aspectos físicos da história mesmo. E como que eu faço isso, Camila? Dos aspectos físicos, eu converso com os personagens. Converso com as personagens todas e digo... E aí, Chapeuzinho, vamos começar por quem? Pela mãe? Que mal aparece na história, mas tem toda uma importância. Vamos começar pela mãe? Então tá, a mãe da Chapeuzinho. Mãe da Chapeuzinho Vermelho. O que você tem pra mim? Como você é? E a gente vai construir, então, a imagem da mãe da Chapeuzinho. Constrói aí comigo, do outro lado. A imagem da mãe da Chapeuzinho. Vocês acham que ela é como? Que cor que é o cabelo da mãe da Chapeuzinho? O tamanho do cabelo? Ou não dá pra ver o tamanho do cabelo porque ela vive com o cabelo preso? Como é essa mãe? Que cor que é o cabelo dela? Que cor que são os olhos da mãe da Chapeuzinho? Que cor é a cor da pele dela? Ela é gorda, ela é magra, ela é alta, ela é baixa? Quantos anos mais ou menos tem a mãe da Chapeuzinho? Vai construindo essa imagem dessa mãe. Se preciso for, até fecha os olhos. E vai imaginando e construindo essa mãe. A cor do cabelo, a cor dos olhos, a cor da boca. Como que é a boca dela? Qual a altura? Gorda, magra? Tom da pele? Como é essa mãe? Quais são os aspectos emocionais dessa mãe? Essa mãe era como? Carinhosa, cuidadosa, preocupada? Como que é essa mãe? Como? Será que essa mãe precisou mandar a Chapeuzinho sozinha lá para a floresta, para casa da avó? Por quê? Por que que a mãe precisou mandar sozinha? Constrói isso na sua cabeça. Vamos construindo juntos. Construíram a mãe? Agora vamos construir a Chapeuzinho, tá bom? Então tá. Chapeuzinho Vermelho. Como é você, Chapeuzinho? Vamos lá, vamos construir, hein? Qual a cor do cabelo da Chapeuzinho? Qual a cor da pele da Chapeuzinho? Qual a cor dos olhos? Ela é alta? Ela é magra? Ela é baixinha? Ela é gordinha? Como que ela é? Como? Quantos anos tem a Chapeuzinho? Vai respondendo aí pra mim. E vai fazendo esse passeio. Esse passeio, vamos fazendo esse passeio. Construindo essa Chapeuzinho. Aí a gente pode construir o lobo. O lobo, como que é esse lobo? Que cor que é o pelo do lobo? Que cor são os olhos do lobo? Como que ele é? Olha, tem um latão aqui no dedo. Como que ele é?
Vai construindo o lobo junto comigo. Ele é grande. O pelo dele, como que é? É grande assim, ou ele é rasteirinho? Como que é o pelo desse lobo? Como são os olhos do lobo? Como é a voz do lobo? Tenta escutar a voz do lobo. Como são as mãos, as garras do lobo? Vai construindo aí. Vai imaginando na sua cabeça. Vai construindo essas imagens. A vovozinha. Como é a vovozinha? Pergunta pra vovozinha, como é a senhora? Me conta. E a vovozinha vai te responder aqui na sua imaginação. Como que ela é? Um clássico das vovós? Cabelo branquinho? Fofinha? Vovozinha? Com óculos? Ou não? Ou não é assim? Como que é a sua avó? Como que é a avó que tá aí na sua cabeça, na sua imaginação? Constrói junto. Passeia. E o caçador? Que na primeira versão da Chapeuzinho Vermelho, o caçador nem existia. Mas depois ele existiu. Como é esse caçador? Alto? Baixo? Forte? Magro? Qual a cor do cabelo dele? Ele usa barba? Como que é esse caçador? E a casa da mãe da Chapeuzinho? Como que é a casa da mãe da Chapeuzinho? Ou a casa da Chapeuzinho? Tem cheiro de quê? Sente o cheiro da casa da mãe da Chapeuzinho. Aí agora cheira. Sente o cheiro da floresta. O que tem nessa floresta? Tem som de quê? Vai passeando pela floresta. Tem som de rio? Som de pássaro? Cheiro? Cheiro de quê? De mato? De mato molhado? De que tem? E a casa da avó? Como que é a casa da avó? É uma casa que cor? Ou ela é de pedra? Ou é de madeira? Como que é a casa da avó? Qual o cheiro da casa da avó? Como que é a casa da avó? Cheio de paninho, daqueles paninhos. Vó adora paninho, né, gente? Vó adora crochêzinho, coisinha, bordadinho. Como que é essa avó? Como que é a casa dela? Sente o cheiro da casa da avó. Como que é? É isso, gente. Quando a gente constrói essas imagens internas e a gente conversa com a história, a gente olha para ela e diz assim: ó, história, agora que você me respondeu todas essas perguntas e eu consegui construir essas imagens internas, eu tenho para você a minha presença. Sim, porque contador de histórias tem que ser presente. Mesmo assim, ó, mesmo online, mesmo vocês daí, eu daqui, eu tenho que estar presente, eu tenho que estar inteira para a história. Quando eu tô presente, quando eu tô inteira para a história, as coisas acontecem. E qual a minha intenção em contar essa história? Você sabe que existiu há muito tempo atrás um rei persa. Um rei persa que tava lá no seu castelo, tava lá bem bonito no seu castelo, e de repente apareceu um mercador. O mercador é aquela pessoa que vende de tudo, sabe? Que sai vendendo. Tem alguns que vendem joias, tapetes, tecidos. Esse mercador, ele vendia poesias, ele vendia história. Então, o rei persa disse: pode ir lá, fica à vontade. A gente vai então fazer um jantar para recebê-lo e você pode vender as suas poesias. E assim foi feito. Tinha aquele salão imenso e o rei persa sentado no seu trono real, cheio de pessoas em volta, e de repente o mercador turco começou a declamar uma poesia e contar histórias. Só que ele estava contando na língua dele, em turco. Mas o rei balançava a cabeça. O rei dava risada. O rei se emocionava. Era tão lindo aquele
mercador de poemas, era tão emocionante. No final, as pessoas que estavam ali em volta do rei, que eram todas persas, e não entenderam uma palavra do que o mercador contou ou declamou, achou aquilo tudo muito esquisito, muito estranho. Porque, afinal de contas, o rei sabia falar turco e ninguém sabia que o rei sabia falar turco. Então eles perguntaram, meu rei, a gente não sabia que o senhor sabia falar turco. E o rei disse, e quem disse? Eu sei falar turco? Eu não sei. Mas, meu rei, o senhor estava prestando atenção, o senhor se emocionou, deu risada com as histórias e com os poemas que a gente não entendeu nada, mas o senhor, sim, estava balançando a cabeça, concordando. E o rei soltou um sorriso e disse, eu não entendi, mas eu entendi a intenção. E é isso, minha gente. Quando um contador de histórias, ele abre a boca para contar histórias, ele precisa de presença, ele precisa de inteireza e ele precisa de intenção. Então, para quem que eu conto histórias? Por que que eu conto histórias? Para que eu conto histórias? Então, essas perguntas, elas têm que ser muito claras quando eu abro uma história. Onde eu vou contar? Para quem que eu vou contar? Para que eu vou contar? Por que que eu vou contar? Por quê? Qual é essa estrutura toda de uma narrativa? Essas imagens que a gente acabou de criar juntos, com a história da Chapeuzinho. Porque a partir do momento que eu criei essas imagens internas, eu consigo transformar essas imagens novamente em palavra. Quando eu consigo transformar essas imagens em palavra, eu consigo transmitir para você que está aí do outro lado e pegar a minha audiência. Entende? Olha isso. Olha o poder que tem uma boa história. É tão poderosa que as histórias realmente curam. Parece um clichê falar isso, mas é verdade. As histórias, elas atingem um lugar muito profundo. As histórias, elas contam sem contar, elas dizem sem dizer. Quando a gente está passando um processo de luto e não sabe como falar, como abordar esse assunto, existe uma história para te ajudar. Quando as crianças estão passando por um processo de bullying e elas estão tristes, deprimidas por causa disso, e de repente vem aquele dedo inquisidor dizendo: não pode fazer isso, não pode xingar o coleguinha. Mas e aí? E aí? Esse dedo inquisidor vai ensinar alguma coisa? Mas e se eu chegar para essa sala que está acontecendo isso, esse processo de bullying? Se eu chegar nessa sala e contar uma história a respeito das diferenças, das diversidades, das identidades, de repente essa história chega num lugar onde as crianças vão abrir diálogos profundos. Então, é o que eu sempre digo, que as histórias, elas conversam com a gente profundamente. Profundamente. E elas, sim, elas chegam no lugar aonde o dedo inquisidor não chega. Aonde o não chega. As histórias chegam nesse lugar. Então façam esse exercício. Façam esse exercício de construir, de conversar com a história. De estar ali, sempre presente para a história. Façam esse exercício. E claro, óbvio, que tem muito mais coisas que eu vou contar para vocês numa outra live. Porque hoje a gente falou basicamente dos recursos internos do contador de histórias, que é o quê? Que é essa construção das imagens internas. A gente falou muito sobre isso hoje. Se você perdeu, infelizmente essa live não vai ficar salva. Sabe por quê? Porque tem o tal do
ou eu vou deixar salva? Agora eu já fiquei com dúvida. Agora eu já fiquei com dúvida, porque eu sou uma pessoa que o quê? Eu sou uma pessoa que eu fico com o coração amolecido, gente. Eu fico com o coração amolecido. Eu quero deixar salva. Mas enfim, porque esse negocinho que tá aqui, ó, Fios da Narrativa 30, tá vendo aqui em cima? É o cupom de desconto pro curso completão, entendeu? Mas é claro que eu volto em outra live para falar para vocês dos recursos externos do contador de histórias. Falamos hoje dos recursos internos e como que a gente constrói essas imagens, viu, Laísa? Denise, Alicia, todo mundo que tá chegando por aí, quem quer contar história, avisa lá todo mundo que vai ter cursão. Curso grandão, minha gente, curso completão. Quem já fez o curso, pode fazer de novo, porque sempre tem coisa diferente, hein? Sempre tem, vocês sabem disso. Certo, minha gente? Então hoje falamos sobre os recursos internos. Numa próxima live, semana que vem, que tal? Semana que vem a gente fala dos recursos externos dos contadores de histórias. Certo? Minha gente, e aí a gente vai também responder mais perguntas, porque hoje eu respondi essa daqui, ó. Prender a atenção do público, não conseguir chamar a atenção das crianças, tá vendo? Falta de criatividade. Hoje nós respondemos esse tipo de questão, certo? Mas nas próximas vezes a gente vai, porque olha o tanto de pergunta que tem aqui. Um tanto. Olha isso. Um tanto de ó, virei, hein? Um tanto de pergunta. Ó, interpretar os personagens, a gente vai falar sobre isso. Como que a gente interpreta? Memorizar a história, a gente vai falar sobre isso no curso. E vamos falar isso também, vou falar. Ó, fazer as vozes dos personagens, manusear fantoches, isso é sobre os recursos externos. Ah lá. Outra aqui, ó, manter a atenção das crianças. Falamos hoje, hein? Falamos sobre isso hoje. Ó, também prender o público. Viu a maior dificuldade das pessoas? Ó, prender o público, a concentração dos ouvintes. E é isso. Respondi hoje. Criar imagens. Quando eu crio imagem na cabeça do meu ouvinte, essas imagens, ó, já foi aqui também, falamos sobre isso, quando a gente cria imagem, minha gente, a gente já pega a atenção do público, prender a atenção. Mas claro, que além da imagem tem outras coisas, outros recursos, e aí a gente vai falar sobre isso na semana que vem, tá bom? Eu volto, hein? Eu volto, e não esquece desse cupom aqui, ó, Fios da Narrativa 30% de desconto no curso completão, certo? Que o link tá lá na bio. Vai direto lá no Simpla, que tem todas as informações, tá bom? E é isso, eu fico por aqui hoje com um quentinho no coração, porque vocês sabem que eu adoro falar sobre contação de história. Um beijo bem grande, faz peixinho, minha gente. Ah, sobre começar e terminar a história, também vou falar, tá bom? Beijo, 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 beijo. Fui!